Olá! Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. De João VI a Dilma: como surgiu no país a ideia de que o governo é responsável por tudo? Por qual razão nós, brasileiros, apesar de não confiarmos nos políticos, a quem dedicamos insultos dos mais criativos e variados, pedimos que o governo intervenha, sempre que surgem problemas? Por que vamos para as ruas protestar contra os políticos, e ao mesmo tempo pedir mais Estado, como se este não fosse gerido pelos políticos? Por que odiamos os políticos, e amamos o Estado? Por que chegamos à condição de depender do Estado para quase tudo? Em Pare de Acreditar no Governo, Bruno Garchagen busca entender como se formou historicamente no Brasil a ideia de que cabe ao governo resolver todos, ou a maioria, dos problemas sociais, políticos e econômicos. De Dom João VI a Dilma Rousseff, um compromisso inabalável uniu todos os governantes, inclusive aqueles chamados, erradamente, segundo o autor, de liberais ou neoliberais, a preservação do Estado monumental e mesmo o seu crescimento. Por quê? Para responder a esse conjunto de questões, o autor vasculha a história política do Brasil, desde que os portugueses aqui chegaram, até os dias de hoje. Com texto brilhante, leve, bem-humorado e informativo, recorrendo também às explicações de pensadores brasileiros e portugueses, o autor tece uma espécie de conversa entre os intelectuais, que refletirão sobre a cultura política do Brasil, para narrar a história de um país cuja formação cultural se confunde com a onipresença da burocracia nacional. Sobre o autor, Bruno Garchagen. Bruno Meirelles Garchagen, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15 de novembro de 1975, é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, professor de Ciência Política, escritor, autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, e do livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil, ambos pela editora Record. Também é palestrante, colunista de jornal, comentarista político e cultural, e trabalhou como tradutor e jornalista. Em 2 de janeiro de 2019, foi nomeado chefe da equipe de comunicação do Ministério da Educação, porém acabou sendo demitido da função, após poucos meses em exercício, logo no início de abril do mesmo ano. Sobre o livro, Pare de Acreditar no Governo. Por qual razão, nós brasileiros, apesar de não confiarmos nos políticos, pedimos que o governo intervenha sempre que surgem problemas? Esse é o paradoxo que o professor e cientista político, Bruno Garchagen, tenta responder em seu livro, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, uma obra que talvez possa nos ensinar mais sobre a histórica política do Brasil, do que todo o ensino médio. Para responder a essa pergunta, o autor fez um recorte histórico sobre a política do Brasil, que abrangeu desde a época do Descobrimento, no Império, passando pelos presidentes pós-proclamação da República, regime militar, e, por fim, pelo governo do PT, com Lula e Dilma. Já que política, assim como o futebol, é um assunto bastante polêmico, este resumo é um retrato da opinião do autor, tal como está no livro. Quanto mais o governo intervém na economia, menos a sociedade produz riqueza e prospera. Quanto menos prospera, maior grau de pobreza. Quanto maior grau de pobreza, menor o nível de escolaridade. Quanto menor o nível de escolaridade, maior a preferência pela intervenção do Estado. Quanto mais intervenção do Estado, maior a interferência do governo, nas diversas esferas da vida social, e não apenas política e econômica.
Contudo, e esse é o pensamento que fecha o livro, se a educação é o melhor caminho para que a população se livre do pensamento estatal, a omissão é citada como a pior escolha. Ao nos afastarmos e nos omitirmos, se alimentarmos a percepção de que a política é sempre ruim, e que se trata do local perfeito para reunir os piores tipos da sociedade, essa perspectiva se converte em um elemento cultural. Conclusão. A grande pergunta, que pare de acreditar no governo provoca, é até que ponto o Estado deve intervir, ou se deve intervir, nas mais variadas facetas da vida em sociedade. Um fato fica claro: quanto mais direitos exigirmos, maior e mais dispendioso o Estado se tornará. Por isso, Garchagen defende implicitamente um Estado mínimo, aquele que faz apenas o necessário para manter a ordem, e os serviços típicos de Estado, como a segurança e a justiça. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Pare de Acreditar no Governo? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.